Ok, bom dia, pessoal. Novamente, como sempre, eu espero que vocês estejam bem. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre negação de proposição. O que seria isso? Muitas vezes a gente tem uma proposição e necessita negar ela, né? Ou encontrar a frase contrária, né? Então, eu achei interessante que a gente tivesse uma aula só sobre isso, né? Mas, professor, é muito simples. Será que é muito simples? É sim, mas você vai ter que ficar atenção. Você vai ter que ter atenção em relação a algumas coisas. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que deve ser dito nesse momento é que, na hora de construirmos uma tabela verdade de uma proposição composta qualquer, teremos que seguir certas ordens de precedências dos conectivos. Aqui é lembrando da aula passada, né? Porque a gente na aula passada aprendeu a construir uma tabela verdade e essa ordem de precedência é como se fosse numa equação numérica normal, né? Você tem uma ordem para resolver aquilo. E não é legal que a gente tenha ambiguidades ou tenha falsas interpretações. Eu não sei se vocês já viram, mas de vez em quando aparecem aqueles probleminhas na internet dizendo o resultado é tanto ou tanto. Aí você olha que se fizer pelos dois caminhos, funcionam. Ou melhor, se você fizer por um caminho, dá um resultado. Se você fizer por outro, dá outro, mas matematicamente está correto. Vocês já viram isso ou não? Não estou com nenhum exemplo em mente agora, mas são exemplos que geralmente faltam parênteses, né? Se tivesse um problema ali, não tinha contradição nenhuma. Então, em resumo, é o seguinte: para a gente não ter esse tipo de situação, que não é legal, lógico, né? Você vai programar alguma coisa, se você vai montar um circuito de alguma maneira, ou se você vai simplesmente estudar para concurso, ou preparar prova de concurso, qualquer que seja a finalidade que você vai aplicar esse conteúdo, não é interessante que você tenha ambiguidades. Então, geralmente, a primeira coisa que a gente vai resolver são as coisas que estão dentro de parênteses, né? E a partir daí a gente consegue resolver os nossos problemas na seguinte horas, né? Da seguinte ordem. Primeiro a gente faz as negações, depois a gente faz as conjunções ou disjunções, né, na ordem que elas aparecem. A gente faz os condicionais, o seguinte, então, e por fim a gente faz o bicondicional, né? Então essa é a ordem de precedência na realização de uma tabela verdade. Mas eu adianto a vocês que isso é muito de prática, sabe? Isso é uma coisa muito de prática. Ok, então para fixar, eu queria fazer o seguinte: eu queria construir com vocês essa tabela verdade, certo? E depois dela, aí sim a gente passa para a parte de negação de proposições. Eu vou fazer para a gente não perder tanto tempo, mas lá na frente tem alguns exercícios que seria bacana vocês realizarem, certo? Então, olha, eu aproveito aqui para a gente brincar e comentar sobre a atividade online, o questionário da semana passada, né? Eu perguntei assim, quantas possibilidades, eu não estou lembrando qual foi o termo que eu usei, mas quantas linhas de verdadeiro ou falso, em resumo era, né, quantas linhas de verdadeiro ou falso tinha uma expressão com quatro proposições, sei lá, P, Q, R, S, né? Eu vi, tipo, todo tipo de possibilidade, de resposta. Eu vi gente botando 24. Aí, assim, eu fiquei sem entender muito bem por que 24, mas tudo bem. Deixa eu só lembrar uma coisa a vocês. Isso aqui é combinatória simples, né? Você vê o seguinte, olha. Primeiro, o P. Eu vou puxar lá do exercício, né? O P, ele
ele possui dois estados, vamos dizer assim, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. É dois vezes. O quê? Ele tem dois estados também. Ou é verdadeiro ou é falso. O R ele tem dois e o S ele tem dois. Então você simplesmente, olha, quando você tem 4, é 2 elevado a 4. Quando você tem duas sentenças ou duas proposições, você vai ter 2 elevado a 2. Então fiquem atentos a esse pequeno detalhe que eu vi muita gente se confundindo na tarefinha, né? Então, ok. Então, vou fazer o seguinte. Como é que a gente tem duas? Exatamente. Muito bem, Claudinho. É fundamental escrever e é importante tocar nesse assunto, porque, assim, cada pessoa aprende de um jeito. Isso é interessante. Mas a gente sabe que existem maneiras que você consegue reter conhecimento de forma mais significativa. Escrevendo, fazendo, ensinando, né? Olhando, você aprende, absorve alguma coisa, mas é muito limitado, certo? Eu não aprendo porque o professor é chato. Não, talvez seja o método que você está utilizando que não seja muito conveniente. Então, pega o caderninho, vamos tentando acompanhar, se vá mais à frente do que eu. Mas, assim, escreva, escreva, escreva. Não se limite só à aula, por favor, né? Eu também, eu não sei se eu comentei na aula passada, olha minha estratégia, né? O Claudio está comentando de riscar, né? Anotar, marcar. Eu faço a mesma coisa. Eu acho que não foi nessa turma que eu comentei, mas eu fazia questão, desde a minha graduação, de ter todos os livros, porque eu gosto de riscar os livros. Que maldade, professor, riscar livro é um crime. Não se o livro for meu, né? Aí, assim, se vocês pegarem qualquer um dos meus livros, você vai ver ele marcado. A única coisa que eu deixei de fazer, eu fazia antes, era colocar a orelhinha nele, né, para marcar a página. Só que com o tempo isso vai deixando ele mais complicado. É melhor usar um marca-texto, né? Mas risquem, marquem, copiem, porque é fundamental. Assim, é uma maneira que a gente consegue reter conhecimento, né? Então vamos lá, estou enrolando muito vocês. Você tem P e você tem Q que tem dois estágios. Deixa eu botar aqui, olha. Fiquem atentos, porque se eu errar, não é o sono. Se eu errar, é para testar vocês, né? Como sempre alguns dizem. Então, olha, vou fazer o seguinte. Eu vou usar aquela estratégia que eu falei para vocês na aula passada, né? VF, VF, ou seja, esse daqui está variando de 1 em 1. VV, FF. Esse aqui está variando de 2 em 2, ok? Então, olha como é que eu faço. Eu preciso P e não Q. Eu vou escolher usar essa negação primeiro, né? Não Q. Ok. Então, olha, o não Q vai ser o contrário, né, do Q positivo. Então, aqui vai ser FV, FV. Ok? Aí agora eu já tenho possibilidade de resolver esse parênteses todinho, né? Porque eu tenho essa coluna aqui e essa coluna aqui. Aí a gente tem uma composição aqui. Me diga uma coisa. A gente tem uma conjunção aqui. Me diz uma coisa. Quais são as condições de verdadeiro ou falso para conjunção? O verdadeiro e falso, que é esse primeiro item, tem como resultado o quê? Verdadeiro e falso. Tem como resultado o quê? Pronto, olha. O Claudio comentou aí, né? Que no I a gente só tem verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Então aqui vai ser falso. Olha esse outro aqui, olha, verdadeiro e verdadeiro. Então é verdadeiro, né?
Falso, falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Então, pronto, a gente tem esse primeiro pedaço. Ok? Agora eu preciso desse outro pedaço. Alguém pode perguntar, professor, isso vai ser a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Eu creio que não. Vamos fazer o seguinte, a gente testa, né? Esse professor aqui é Q e não P. Sim, vamos ver aqui o que acontece. Eu só vou ocultar aqui, só um instante. Agora vai. Então, eu preciso o não Q, o não P, né? Primeiro, então, o não P vai ser o não P. Vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Perfeito. Aqui. E eu preciso Q e não P. Então, Q. Opa, bichinho doido aqui. Q e não P. Então, vamos lá. Primeiro, verdadeiro e falso. É o quê? Uma coisa, eu errei aqui ou não? Eu estou olhando no anterior, eu botei tudo falso. Era tudo falso mesmo? Tá errado, né? O segundo é verdadeiro. Eu acho que alguém tinha comentado ali. Pronto, alguém comentou. Foi, Roninho, você testou se o pessoal estava dormindo e dormiram, olha, eu tava olhando aqui, eu perguntei até a eles, essa segunda linha, aí dormiram. Bora lá. Exato. Pronto. Mas eu acho que na hora eu disse verdadeiro e acabei marcando falso, né? Enfim. Foi, mas você falou verdadeiro. Pronto. Obrigado mesmo. Então Ei, vamos. mas, Roninho, mas é bem interessante essa questão da interação desse conteúdo, porque é como se diz, quando a gente está dentro da sala de aula, a gente vai montando e os alunos vão tudo gritando, né? Ah, é tal, tal, É, tal. Quando a gente está aqui, parece que ainda estão meio com medo de dizer alguma coisa. Mas o pior, gente, que tem que interagir nessa aqui, principalmente quando a gente for também para as combinações, porque a gente começa a pensar em lógicas diferentes. Aí o que é mais legal é justamente esses pensamentos diferentes que a gente vai tendo e consegue chegar a um denominador, né? Então, é, assim, mas esse que envolve muito FV, aí a gente tem que ficar bem ligados. É por isso que eu estou dizendo assim, que a gente gosta muito de praticar, né, Roninho? As exato. folhas que a gente usa é um monte. Exato. Olha, deixa eu mostrar a vocês para não dizer que é mentira. Aqui, olha. Aqui. Ó, pronto, aí tem uma tabelinha verdade. Aqui, o problema é que minha letra é horrível, sabe? Assim, horrível quando eu digo. Vocês estão vendo minha letra como é, né? Minha letra, pronto, tem esse outro aqui. Aí tem umas folhas aqui que eu não vou. Tá um caos. Aqui tá tudo maquiado, viu? Aqui tá um caos. É, É igual aqui, Roninho, ó. deixa Quando a eu gente ver. vai parar, a gente já faz o rascunho todinho aqui, ó. Pronto, desse jeito. Olha, aí, como eu estava dizendo, a letra foi o tempo, Claudio. Antigamente a minha letra era pequenininha e tal. Aí, sabe o negócio? Minha vista começou a ficar ruim. Aí eu comecei a escrever com a letra grande, né? Aí, assim, eu instruo muita folha mesmo. Mas vai dar certo. Então, assim, só para finalizar, pessoal. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. E falso e verdadeiro é falso. Né? Então a gente conseguiu fazer essas duas colunas. E só para finalizar, eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder muito espaço. Vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B, tá certo? Então, A ou B. Né? Aqui já é a resposta final. Deixa eu só fazer uma coisa que a gente sempre faz com os alunos do que a gente está no presencial, né? A gente costuma dizer sempre assim, olha, quando vê esses I, aí já escreve bem pequenininho em cima. Só vai ser F se isso e se isso. Coloca aquelas regrinhas, né? Por exemplo, quando pegou o I, aí chega aqui em cima e bota bem pequenininho no caderno. Só vai ser V se os dois forem V. Aí quando pega o O, aí escreve bem pequenininho lá em cima. Só vai ser F se tudo for F. Porque aí a gente vai criando, colocando aqueles post-itzinhos em cima desses I do ou,
Porque aí quando você for fazer a tabela, aí às vezes agora eu faço igual a Lina, às vezes dá um delay na cabeça que a pessoa diz, meu Deus do céu, que danado é agora. Aí você vai lá, aí, ai, peraí, calma. Vê e vê. Opa, diz aqui que se tudo for ver, é ver. Então, assim, colocando uns pedacinhos de post-it, ou então escrevendo pequenininho em cima, aí fica bem legal de continuar. Porque realmente desse delay, nem se preocupa, Aline. Quando a gente faz o exercício todinho, aí quando vai fazer outro, aí, peraí, já misturou aqui tudo, peraí, vamos devagar. Aí você fazendo esses detalhezinhos, esses post-it, umas informações bem pequenininhas assim em cima, não esquece, porque você pode fazer que vai dar certo. Pronto, vamos Eu testar isso adorei a agora, né? ideia. Perfeito. Pronto, muito bom. Obrigado, Claudinho. Olha, inclusive, só para finalizar, né? Eu vou finalizar só para fechar esse ciclo, mas a gente vai repetir isso aqui numa cor melhor e com essas observações. Olha, verdadeiro e falso, como é um ou, então é verdadeiro. Falso e verdadeiro, como é um ou, é verdadeiro. E para finalizar, falso e falso é o quê? Falso ou falso. Falso se for falso, falso, né? Então aqui vai ser falso. Perfeito. Professor, não entendi nada, tô voando. Vamos tentar fazer de novo. Mas agora vamos interagir. Vou fazer igual a Ronaldo. Apaga tudo, apago aqui. Vamos lá. P e Q. Ok. Então, assim, vou mudar a cozinha agora, viu? Primeira coisa, vocês entenderam que a primeira coisa que você tem que fazer numa tabela verdade é o quê? É botar esse P e esse Q que vai ser o seu parâmetro, né? Deixa eu botar aqui uma cor verde. Vamos lá. Então, olha, esse vai ser assim, a primeira coisa, verdadeiro, verdadeiro, falso. Eu só estou montando a estrutura dela. E o outro vai ser quem? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Até aí, ok? Sim, ok. Pronto. Qual é o próximo passo? Olha aqui. Eu vou ter que responder esse monstrinho aqui, não tenho? Tenho que responder esse monstrinho. Então, eu geralmente olho nesse sentido e vou resolvendo as coisas dentro do parênteses. Aí você percebe que tem uma negação aqui. Me ajuda a começar por ela, tá bom? Então, vamos olhar só para ela aqui. Meu Deus, endoidou tudo aqui, só um instante. A gente vai ter o seguinte. Peguei essa cor aqui. Não que. Ok. Aí me responda uma coisa, vocês podem colocar na linha, na ordem, né? Eu tenho um não que é o contrário de que. Então, como é que vai ficar os valores lógicos de não que? Sabendo que é verdadeiro, falso. Então, o que vai ficar como? Se aqui é verdadeiro, o primeiro vai ser quando? Falso, Opa, aí. falso. O próximo Aí vai ser qual? vai ser verdadeiro. Muito bem, o próximo. Deixa eu ver aqui. Vai ser falso. Muito bem, esse daqui? Vai ser verdadeiro. Verdadeiro. Você percebeu, olha, que a única coisa que aconteceu daqui foi trocar de lugar, não foi? Que era Uhum. verdadeiro, passou a ser falso. E só. Ok? Vamos para o próximo. Agora eu tenho que responder toda. Olha, porque eu já tenho todos os elementos aqui, né? Eu tenho o valor de P, que é esse. Eu tenho o valor de não que foi esse daqui, né? Agora eu tenho que fazer o I. Então, deixa eu fazer o seguinte: eu vou separar isso daqui. Eu vou fazer assim, olha. P e não que. Aí vamos usar aquela dicasinha do Cláudio, né? Com esse I, aí eu vou fazer assim. Olha, eu vou fazer, vou botar uma seta bem grande para cá, para ter espaço. I. A regra do I é o quê?
verdadeiro se verdadeiro, verdadeiro. Em todas as outras condições é falso. Tá bom? Mas com quem eu vou comparar? Quais são os valores que eu vou comparar? Eu vou comparar, olha, P com não Q. Então vamos lá, olha. Verdadeiro somente se for verdadeiro, verdadeiro. Então eu tenho aqui, olha, verdadeiro com falso é quem? Falso. Eu acho que é falso. Opa, falso, muito bem. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Opa, muito bem. Falso com falso. Peraí, falso com falso é falso. Opa, muito bem. E falso com verdadeiro é? Falso. Opa, excelente. Tá vendo aí as coisas melhorando? Aqui. Aí eu preciso fazer a mesma coisa, só que com esse outro daqui, né? Olha, eu já tenho Q, eu falto não P, né? Eu preciso esse não P. Ah, professor, é muita informação. O que é que eu vou fazer? Ter paciência, né? Não desistir. Então, vamos fazer o seguinte. Agora aqui, eu vou mudar de cor para não confundir mais ainda vocês. Não P. Então, vou olhar para P, né? Esse não P sempre é o contrário de P. Então, olha, se aqui está verdadeiro, aqui vai estar quanto? Olha os olhos. Falso. Falso, muito bem. Se aqui está verdadeiro, aqui vai estar quanto? Falso. Opa. Se aqui está falso, aqui vai estar? Verdadeiro. Aí, pronto. Aqui é falso, aqui é verdadeiro também. Pronto, olha. Eu tenho que é esse elemento. Eu tenho não P, que é esse outro elemento aqui. Eu vou comparar eles dois através do I também. Aí, como o Claudinho comentou, nessa situação I, você vai ter o quê? I ele é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Como eu acredito que vocês já pegaram o macete, vamos fazer o seguinte, vamos um pouquinho mais rápido, né? Olha, esse assunto é exercícios, né? Então vamos lá. Eu tenho Q e não P. Ok. Então eu vou pegar Q e não P. Ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então eu tenho verdadeiro e falso. Né? Aqui é falso. Eu tenho falso e falso. Aqui vai ser falso também. Mas aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro, ou seja, aqui vai ser verdadeiro. Se eu tenho falso e verdadeiro, aqui vai ser falso ou verdadeiro. Se esse é falso e esse é verdadeiro. Se você esquecer, porque no meio do caminho que você está fazendo as coisas, você começa a esquecer, né? Então você olha assim. Eu acho que é I. falso. Exato, muito bem. Ele só vai ser verdadeiro se for ambos os dois verdadeiros. Então aqui é falso. Ok. Estamos terminando. Professor, é muita coisa, é muita informação. Calma que vai piorar. Brincadeira. Eu quero esse ou esse daqui. Eu vou chamar de A para economizar espaço. Eu vou chamar de B para economizar espaço, né? Então, A ou... Aí o chapeuzinho de cabeça para baixo, né? Ou B. Ok. Qual é a condição do ou? Peraí. A é isso aqui. E B é isso Pronto, aqui. olha, o A, exato. Anota aí, olha. A é esse daqui. Confundo com o resto. E o B é esse daqui. Olha, o ou ele é falso. Eu vou botar assim, olha. Ou é falso se você tiver falso, falso, tá bom? Então você sempre vai estar comparando. Se os dois forem falsos, então tudo bem. Eu vou tirar um pouquinho essa poluição, né? Eu vou só usar essas duas colunas. Então vamos lá, é um ou. Lembra aí que é um ou.
Falso com falso. Dá quanto? Falso ou falso? Falso ou falso? Falso. Aí, muito bem. Pronto. Verdadeiro, falso, dá o quê? Verdade? Aí, esse outro é verdade também. Só para finalizar, falso com falso é falso ou falso? Falso. Falso. Aí, muito Eu bem. falando e o microfone desativado, ok. Ah, tá bom, tá bom. Mas parabéns, parabéns. Ficou melhor desse jeito? Tá bom. Pronto, ok. Deu Realmente é pra absorver melhor. para pegar, né? Ok. Deixa eu só mostrar uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. Existe vocês lembram do si somente si? Vocês lembram do si somente si? Deixa eu pegar aqui. A gente viu, Eu lembro dele. é o bicondicional, exato. Ele faz assim, olha. O símbolo dele é P, se somente se que, não é? E como ele funcionava? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Você tinha assim, o P, o que, P, se somente se que, né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, ok. Aí, se somente se, a condição era assim, olha. Se os dois fossem iguais, né? Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, falso e verdadeiro. Olha o que aconteceu nessa situação, você teve o contrário, né? Olha, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Aqui era verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ou seja, a gente começa a suspeitar que a negação, olha que legal, a negação do P, se somente se que, vai resultar exatamente nele, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Então, negação de proposição simples. Vamos lá. A gente já sabe, né, que a gente usa o símbolo tio. Existe alguns exercícios, alguns livros que usam esse símbolo aqui. Parece um L de cabeça para um L torto, né? Então, eu gosto de usar o tio, é uma escolha minha. Mas se vocês quiserem usar outro símbolo, sintam à vontade. Ok. Bom, então, a gente já viu um pouquinho disso na aula passada, e é o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Se você diz que João é médico, você diz a proposição, você sabe que a negativa vai ser João não é médico. Ou se você tem que Maria é estudante, a negativa vai ser Maria não é estudante. Então, a gente coloca esse não, ele é como se estivesse colocando, sei lá, se isso aqui fosse uma proposição P, então Opa, vou ter cuidado nesse então, porque senão vai parecer uma sentença lógica, né? Mas olha, a negação desse P vai ser o tiozinho P, né? Se você tiver essa proposição que, a negação de que vai ser não que. Então, existem outras maneiras de afirmar também isso. Ah, sim, antes disso, né? Se você negar a negativa, você tem a original, né? Aqui, olha, né? Reparemos que caso a sentença original seja uma negativa, já traga a palavra não. Então, para negar a negativa, teremos de excluir a palavra não, né? Ou seja, João não é médico. O contrário disso é o quê? João é médico. Então, é a negativa da negativa. Maria não é estudante, o contrário vai ser Maria é estudante. Deixa eu ilustrar isso daqui da seguinte maneira. Você tem uma proposição P, né, que é assim, olha.
verdadeiro e falso. Só tem duas possibilidades, né? Não P vai ser quem? Vai ser falso, verdadeiro. E não P, né? Que seria esse último caso, a negação da negação. Né? Você vai ter, olha, o contrário de verdadeiro, de falso é verdadeiro, o contrário de verdadeiro é falso. E você percebe que isso coincide exatamente com esse outro aqui, né? Uma outra maneira de a gente fazer isso também, pelo menos na parte falada, é o seguinte: não é verdade que tal coisa, não ou uma forma análoga, né? É falso que alguma coisa. Olha no exemplo que a gente fez agora. Se eu quero negar que João é médico, eu posso dizer, não é verdade que João é médico. Né? Então, estou dizendo que ele não é médico. Ou é falso que João é médico. Essas palavras também podem ser utilizadas, tá certo? Então, aqui, olha, a gente vai começar... Agora vai começar a parte legal, né? Quando você quer negar proposições compostas por mais de uma proposição, ou seja, uma conjuntiva, por exemplo, o que você vai fazer é simples, né? Você primeiro nega a primeira parte, nega a segunda e troca por ou. Professor, não entendi nada do que o senhor falou e eu não entendi para quê. Calma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo essa proposição? João é médico e Pedro dentista. Como ficaria a negativa disso? Aí se diz assim, João não é médico e Pedro não é dentista. Será que é isso? E aí? Aí deixa eu perguntar uma coisa a vocês. E como é que a gente consegue saber se isso é verdade? Assim, como é que a gente consegue comprovar isso matematicamente? Então, vou voltar aqui, olha. Quais são as regras? Primeiro, você nega a primeira. No exemplo que eu citei, você negou a primeira. Se negar a segunda, no exemplo que eu citei, você negou a segunda. Trocamos e poré. Pronto. Se não fizer isso, vai dar problema, viu? Então, fiquem atentos, né? Então, o correto é nega a primeira, nega a segunda e troca aí por ou. Só isso. Então, como ficaria a sentença? Ficaria simples, ficaria assim, olha. João não é médico ou Pedro não é dentista. Então, logicamente, a negação de uma frase, de duas proposições, né? Uma proposição conjuntiva, você vai, nega o primeiro, nega o segundo e troca aí por ou. A frase vai ficar, João não é médico ou Pedro não é dentista. Ficou claro? Tá ok, eu entendi essa parte. Pronto, muito bem. Então, vamos mostrar matematicamente isso, né? Olha, pense comigo. Eu sei que a conjunção, que é o izinho, é o seguinte: P e Q, não é? Então, a negação dele vai ser não P e Q. Só que olha o resultado que vai dar. Quando você fizer isso, você vai perceber que as tabelas verdades são iguais, né? Nessa situação, mas a situação é o que? Não P ou não Q, que é diferente de não P e não Q. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Vamos construir essa tabela verdade? Então, é o seguinte, falta duas linhazinhas, que é a linha P e a linha Q, né? Na realidade, falta mais algumas linhazinhas. Deixa eu botar aqui para a gente construir essa tabela bem bonitinha. Você tem P, Q e P e Q. Pronto, vou pegar aqui. Imagina assim. Pronto. Então, você tem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Você tem verdadeiro, verdadeiro, falso e falso.
Como é que é I? Aí lembra da regrinha, eu vou chamar a regra de Cláudio, né? I é verdadeiro, se verdadeiro, verdadeiro, né? A regra de Cláudio. Então, olha, aqui é uma proposição desse tipo. Então, V e V é verdadeiro, aí todo o resto é falso, né? Falso, falso e falso. Só tem quatro proposições. Então, quatro possibilidades. Então, aqui, olha, é a negação da primeira. A negação disso. Deixa eu mudar de cor. Ronildo, Oi. porque ali na terceira linha do Q é F. Eu errei, porque eu errei. Sim, ah, tá. Obrigado por isso. Mas olha que legal, no momento que você está começando a perceber, quer dizer que você está começando a absorver, né? Isso é muito bom. Obrigado, viu? Então vamos lá, olha. A negação. Se aqui é verdadeiro, que vai ser falso. Se aqui é falso, que vai ser verdadeiro. Se aqui é falso, que vai ser verdadeiro. Se aqui é falso, que vai ser verdadeiro. Né? Então, a nossa tabela lógica vai acontecer isso daqui. Tabela verdade. Vamos ver como seria a negação do P ou a negação do Q. Aí, para isso, eu quero limpar um pouquinho o espaço aqui. Né? Deixa eu apagar aqui. Aí eu faço de novo. P, Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ok. Aí aqui eu vou negar o P. E aqui eu vou negar o Q. Né? Deixa eu mudar aqui a cor. Ok. Então, a negação do P. Ou, como é essa negação do Q? Vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E a negação do P vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Pronto, muito bem. Como eu estou trabalhando com ou, que é ou, então vai ser só vai ser falso se ambos os dois forem falsos. Né? Só vai ser falso se for falso, falso. Então, assim, a gente tem o quê? Opa, falso, falso. Então, aqui vai ser falso. Falso, verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro e falso. Então, aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro. Olha que legal, você percebeu que todas as linhas são iguais, né? Então, todos os valores lógicos nessas duas proposições, aparentemente são diferentes, deram a mesma coisa em todas as possibilidades que existem, né? O que a gente conclui? Que a proposição, ou melhor, que negar a conjuntiva é negar o primeiro disjuntivo com a negação do segundo. Só isso. Deixa eu dar um exemplo e eu queria que vocês participassem dessa. Vou fazer uma frase aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Estou com sono e entendendo. Tá certo? Opa, sem problema. E aí, qual é a negativa disso daqui? Tô pensando, calma aí. Sem pressa. Oi, professor, desculpa ter entrado um pouquinho atrasada. Bom dia. Sem problema, Diana. Eu cheguei no meio, aí vou prestar um pouquinho atenção, tá? Desculpa aí. Pronto, seja bem-vinda. Estou muito feliz com a sua participação. Né? Olha,
Só resumindo aqui, a gente está vendo a negação de proposições conjuntivas, ou seja, uma proposição P e outra proposição, né, por exemplo, Q. Aí, quando eu tenho isso daqui, o que acontece se eu negar ela? Aí eu citei um exemplo, né? Deixa eu voltar aqui bem rápido. O exemplo que a gente fez foi: João é médico e Pedro dentista. Qual é a negação disso? A gente nega a primeira, João não é médico, aí troca esse I por ou, aí nega a segunda, Pedro não é dentista. Aí eu deixei um desafio, né? Estou com sono e entendendo. Qual é a negação disso daqui? Estou com sono e entendendo. Qual é o contrário disso? Seria não estou com sono ou Vamos lá. não estou entendendo? Opa, exatamente. Não estou com sono ou não estou entendendo. Tudo bem. Captaram? Você negou o primeiro. Qual era a negação do primeiro? Estou com sono. Então, qual é a negação? Não estou com sono. Nego o segundo, entendendo. Então, o contrário disso é não estou entendendo, né? Então, aí só faltou esse I aqui. Exato, muito bem. Parabéns. Aí. Opa, pulei alguma coisa. Fala, meu Deus, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Ver aqui, conjuntiva. Não, tá certo. Aqui é um exemplo. Está no canto errado, tá vendo? Olha aqui. Ai, meu pai. Então vamos começar daqui, olha. O que ele está chamando de juntiva, né? Vou ajeitar aqui. Não olhe isso aqui, não. Então, olha. Maria é médica e Lúcia é atleta. Qual é a negação disso? Na mesma lógica. Maria não é médica ou Lúcio não é atleta. Tudo bem. Só isso. Uma observação interessante é que se você tivesse a negação em uma delas, por exemplo, se você tivesse assim, olha, deixa eu apagar aqui. Se você tivesse Maria não é médica, imagine que você tivesse dessa maneira. Maria não é médica e Lúcia é atleta. A negação disso daqui teria que ser como? Alguém se arrisca? É quase a mesma coisa. Mas vai mudar algo, né? Qual é a Porque negação? você disse que quando é a negativa da negativa, no caso, tipo, fica verdadeiro, aí seria Maria é médica. Não sei no Exato. segundo caso. Maria é médica. Aí ficaria Aí, ou olha. I. Ou. Ah. E agora, Lúcia? Lúcia é pronto, atleta. Bom, muito bem. Olha aqui, Ou olha. não, não é só essa primeira. Exato, é isso mesmo. Olha, esse não, Ah, ele só influencia essa primeira, né? uhum, Não, entendi. esse segundo é outra proposição, né? Então, é É a Lúcia, negativa, no caso. Não é atleta. Lúcia, eu botei Lúcia aqui. Exato, não é atleta. Muito bem, parabéns. Vamos lá, né? Agora sim, né? A negação de uma proposição disjuntiva. A disjuntiva é o ou, né? E para você perceber, vai ser muito simples, porque é basicamente o contrário, né? Você vai, olha, negar a primeira,
Olha o que é. Negar a proposição no formato de junção. Deixa eu fazer um negócio. Aqui tá. P ou Q. Faremos o seguinte. Negamos a primeira parte. Tudo bem, você sabe fazer isso. Negamos a segunda e trocamos ou por i. Lembra que naquele primeiro caso você trocava i por ou, né? Agora é simplesmente o contrário, troca ou por i. O exemplo, a tautologia disso, né? Ou a representação gráfica, ou, em símbolos, desculpa, vai ser a negação de P ou Q, não P, e não Q. E como é que a gente chega a essa conclusão? Usando aquele mesmo procedimento, né? Vamos fazer assim, olha. P, Q, P ou Q, e a gente nega nesse espaço aqui, né? Então, vamos lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ok? O ou, a regra de Cláudio é o quê? Falso, se for falso e falso, né? Todo o resto vai ser verdadeiro. Então, você vai ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, a negação disso vai ser falso, falso, falso. O último vai ser verdadeiro, né? Então, vamos comparar agora com esse outro aqui. Esse outro é o seguinte. Negação de P e negação de Q. Então, negação de P é quem? É só o contrário desses elementos. Vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Negação de Q vai ser o quê? Vai ser a negação desses elementos aqui. Então, vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aí, olha, esse I aqui vai provocar o quê? Ele só vai ser verdadeiro se for verdadeiro, verdadeiro, né? Então, vamos lá. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro também é falso. Verdadeiro e falso é falso. E verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Olha o que a gente percebeu. Que a tabela verdade desse primeiro carinha aqui, da negação da disjuntiva, coincidem exatamente com essa outra tabelinha, né? Que você negou o primeiro, botou uma conjunção e negou o segundo. Então, ok. Agora, a gente já tinha feito o exemplo do primeiro, não foi? Da disjunção. Agora, só para finalizar, eu quero falar um pouquinho da condicional. A condicional talvez é a mais choquinha, viu? Não, é a segunda mais choquinha. Porque aquela foi muito simples, né? Então é o seguinte, para negar uma proposição no formato condicional, ou seja, P então Q, a gente tem que fazer o seguinte, a gente mantém a primeira parte P, adiciona um I e nega a segunda parte. Vou repetir. Mantém a primeira, adiciona um I, nega a segunda parte. Professor, não estou entendendo. Vamos ver aqui em símbolos como vai ser. Opa, deixa eu ver aqui. Em símbolo como vai ser. Mantém a primeira, coloca a segunda e nega a terceira. Eita, enrolei tudo, né? Mantém a primeira, troca por I e nega a segunda. É isso. Pronto. Então, vamos aqui. Como é que vai ser a negativa dessa frase? Só uma observação bem... Eu vou repetir pela 10ª vez. Esse negocinho de negação é típico de concurso também. Qual das alternativas é a negação de tal coisa? É clássico, clássico, fácil. E é exatamente isso que a gente está vendo aí, né? Então, você percebe aqui, olha, se chover, então levarei o guarda-chuva. Você tem um se, então, um condicional, né? Qual vai ser o contrário disso? Você percebe que você tem um P, então Q. Deixa
eu botar aqui. P, então, Q. Como vai ser a negativa disso? Em símbolos, vamos começar por símbolos, que é mais simples, né? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Isso aqui está numa condição, né? Mas como é que eu trago isso para o presente? Alguém sabe? Se chover, mas não está mais condicional, é uma proposição, está acontecendo algo. Eu boto o quê? Chove e não levo guarda-chuva. Olha, vamos lá aqui, olha. Repita a primeira, mas professor, aqui tem se chover, mas era se fosse condicional. Na frase, deixa eu botar aqui a cor. Ela como proposição é chove. Chove. Aí eu adiciono o elemento e nego a segunda. Não levo o guarda-chuva. Ok. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Qual vai ser o contrário da seguinte coisa? Valendo 3 décimos. É o seguinte, é assim, olha. Se estudo, então aprovarei, ou seria aprovado. Ok. Qual é a Bom dia, pessoal que entrou agora. Bom dia, Meu professor. amigo. Tudo em paz, né? Medida, eu acordei agora. Tranquilo, tranquilo. Vai estar tá gravado isso. É. O meu desafio agora é o seguinte: a gente está negando algumas proposições, né? Aí é que a gente tá negando a proposição condicional. E eu quero saber qual é o contrário da frase: se estudo, então serei aprovado. Deixa eu mudar aqui: se estudar, né? Vou botar no infinitivo. Se chover, então deixa eu botar aqui também: se estudar. Se estudar, então serei aprovado. Eu vou dar um tempinho para vocês pensar, é o tempo que eu bebo água, tá certo? Vocês podem comentar aí no chat. A turma tá muito boa, né? Tem bastante gente. Prazer, Daiane. Parabéns pela coragem de ligar a câmera. Poucas pessoas têm. Professor, eu sou professora também. Então, na minha vida, isso faz a diferença e eu sei que na sua também faz. Então, quando o aluno não liga a câmera para mim, eu me sinto do mesmo jeito que você, um pouco, né, fechada, mas a gente entende também as pessoas que não abrem a câmera, muitos, né, então, em situação, né, de não querer, né, colocar, e a gente tem que respeitar, mas eu sempre procuro abrir, justamente porque eu também estudo do outro lado, então, eu entendo o lado do professor. Muito obrigado. Você é professora de quê? Eu sou professora de educação física, mas faço computação. Que massa, que massa. Seja bem-vinda Obrigada. mesmo. Então, o que acontece? Pronto, aí nesse momento eu vou só fechar a câmera um pedacinho, que é o tempo que eu vou sair, viu? Enquanto isso, tentem resolver essa pequena atividade. Deixa eu fazer.
Olá, pessoal, de novo. Deixa eu voltar aqui. Muito bom, eu vi que algumas pessoas responderam. 3 décimos para quem responde. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Ok. Olha, lembrando que esses 3 décimos são extras, tá certo? Eu sempre gosto de fazer essas coisinhas aqui para incentivar a participação de vocês e tal. Durante as aulas sempre vai ter essas brincadeiras. E legal. Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ok. Obrigado. Nildo, minha internet Oi. caiu. Aí eu tinha mandado a mensagem com a resposta, mas... Eu vi. Foi? Chegou. Vocês Foi receberam sim. ou não? Eu fiquei com a dúvida na primeira Pronto, parte. ok, muito bem. Olha, uma pessoa respondeu, deixa eu ver aqui, duas pessoas tinham respondido, né? Ou só uma? Eu acho que foi só a Aline mesmo, professor, que respondeu. Pronto, só a Aline. Então, ok. A gente tem aqui, olha. Você pode colocar, olha. Vamos lá. A proposição era se estudar. Então, vamos separar ele em P e Q. Aqui, olha. Estuda. Porque está dando no geral. Estuda. Né? Porque seria, se eu estudo, então seria aprovado, né? Então ficaria estudo, né? Então, aqui por isso ela estuda, né? Enfim, mas não tem problema não, né? E o que vai ser o que? Vai ser o quê? É aprovado. Foi aprovado, ok. Estudo, tanto faz. Ok. Estudo é aprovado. Ou estou aprovado, enfim. A negação disso é a negação, é bem cruel, né? Se você for pensar. Você precisa de 2 não, né? Precisa de 2 não, né? Não, cuidado. Pronto, cuidado aqui, olha. Você nega, você mantém o primeiro, que foi o que a Aline fez, estudo, ou estuda, e, olha, você transforma esse então em um I, aí nega a segunda. Não serei aprovado. Cadê? Como é que faz uma carinha triste? Mas é que todo mundo vai ser aprovado, viu? Deus quiser. É uma condição, né? No caso, é uma condição. Eu não nego, a primeira ela mantém, nego a segunda, né? Porque é uma condição. É isso? Porque o colega falou que usa 2 não, exatamente sobre isso, em usar 2 não. Mas aí agora você explicando, eu entendi. A primeira mantém e a segunda ela é negada. Mantém. Que é uma condição, né? Exato. Aí alguém pode... Exatamente. Certíssimo. Deixa eu ver quem falou aqui foi... Diane. Pronto, Diane, pronto. Desculpe, aos poucos eu vou decorando, viu? Obrigado. É exatamente isso, olha. Fiquem espertos numa coisa, que por mais que a frase seja cruel, ou que você não concorda, você pode dizer assim, poxa, mas se uma pessoa estuda, ela é aprovada. Mas lembre que isso é a negação, tá certo? É o contrário dessa primeira afirmação. E muitas vezes
na lógica, quando você muda ao contrário, pelo menos, ou mesmo as proposições mesmo, elas podem ser o mais absurdas possíveis. Né? Pode acontecer isso, mas a gente não está olhando de um ponto de vista prático, a gente está vendo de um ponto de vista da lógica, tá certo? Então, em resumo, é exatamente isso que... não digo o seu nome. Diane. Pronto, Diane, decorei. Comentou, né? A gente mantém a primeira e nega a segunda. Vou passar aqui para o próximo. Em outras palavras, seria basicamente isso, né? Olha. A negação do se então, ou a negação da condicional, mantém a primeira e nega a segunda. Então, a gente tem a tabelinha verdadeira. Eu vou deixar para vocês. Não, vamos fazer para a gente praticar, né? Então, olha, você tem P, Q, aqui P, então Q. Vamos usar a regra de Cláudio, né? Qual é a regra de Cláudio? No se então, a única forma que vai ser falso é o seguinte, quais são as condições para ser falso nele? Tem um caso, né? Alguém lembra? Eu não estou lembrada agora. Ele é falso. Pronto. Ele é falso se o antecedente for verdadeiro e o procedente for falso, né? Vocês concordam? É isso mesmo? Vou repetir. O se, então, é falso se o antecedente for verdadeiro e o subsequente for falso. Ok? Então, olha, vamos lá. Verdadeiro, falso. Para quem não sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os valores lógicos, todas as combinações possíveis. E qual foi a estratégia que a gente pegou? Se eu tenho duas proposições, P e Q, então eu vou ter 2 elevado a 2 possibilidades, 4. Se eu tenho 3 proposições, por exemplo, P, Q, R, né? A gente teria 2 elevado a 3, que seria igual a 8. P, Q, R, S. Seria quantos? Inclusive, isso é uma questão do questionário. Aí isso me faz lembrar uma coisa antes da gente continuar. Pessoal, fiquem atentos aos questionários, tá certo? São questões bem simples mesmo, né? É só uma maneira de você revisar, e eu deixei daquela maneira, a equipe da gente deixou dessa forma, por quê? Porque não acumula conteúdo para você, né? Você já vai fazendo, já vai ficando livre da sua atividade online, e são 15 dias, né? Eu acho que a primeira atividade vai se encerrar dia 14, se eu não me engano. Então, vocês fiquem atentos a isso, essa data, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho 4 proposições, então esse 2 elevado a 4, que é 16, tá certo? Ok, então vamos voltar aqui, né? A gente já sabe qual é a situação em que o P, então, que é negativo, é falso, né? Aqui vai ser verdadeiro, falso, né? Na primeira aula, ou na segunda, a gente trabalhou um pouquinho sobre essas condições. Então, vamos lá. Como vai ficar aqui? Verdadeiro, então é verdadeiro. Aqui, olha, o problema é aqui, verdadeiro, falso. Isso aqui é falso. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok. A negação disso vai ser quem? Vai ser simplesmente o contrário desse daqui. Né? E quem é o contrário? Falso, verdadeiro, falso e falso. Olha o que acontece se a gente fizer o seguinte. Aqui. Opa. Você vai ver que a tabela verdade vai ser a mesma. Olha. P e não Q. Deixa eu botar aqui não Q, né? Só para a gente ter o elemento. O não Q vai ser o contrário de Q. Então, vai ser falso, verdadeiro, né?
Perfeito. Então, P e não Q. Aí vamos lá para a regrinha. O I, ele vai ser verdadeiro somente se você tiver verdadeiro, verdadeiro, né? Então, olha, verdadeiro e falso é falso. Opa, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Aqui, falso e falso é falso. Falso e verdadeiro também é falso. Olha, percebam, a tabela verdade é exatamente igual, tá bom? Ok, pessoal. Então, olha, um resumo do que a gente viu é o seguinte. A negativa do P e Q, da conjuntiva, né, você nega a primeira, nega a segunda e adiciona o ou. A negativa da disjuntiva vai ser ou P ou Q, você nega a primeira, nega a segunda e, né, troca aí o ou por i. Aí vamos lá. A negativa da condicional, P então, se P então Q, vai ser o seguinte: mantém a primeira, adiciona o i e nega a segunda. E o se somente se eu vou deixar como exercício para vocês, mas se vocês forem espertos, vocês vão voltar o vídeo quando eu deixar disponível, porque foi o primeiro exercício que a gente fez, tá certo?